Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando mais uma vez para falar do nosso amado horror gratuito, sim. Fiz uma pequena pausa da nossa tour aí mundial, estávamos na Rússia, vamos pegar um avião rapidamente voltando para a Alemanha, porque houve uma estreia sem alarde e cara, que sucesso retumbante, o filme entrou ali no top 10 da Netflix no último final de semana. Estou falando de Céu Vermelho Sangue, é isso mesmo? Correto. A diretora confirmou, então é certeza que é isso aí. Se tiver errado, processem ela. E cara, eu gostei demais, velho, porque, como eu disse, foi uma grata surpresa, não houve alarde. Houve uma grande parcela aí do público da Netflix que ficou desamparado depois de Rua do Medo e teve aí essa grata surpresa de Céu Vermelho Sangue. Sem mais delongas, vamos para a sinopse. Acompanhamos uma mãe que vai viajar com seu filho e o avião subitamente é tomado por terroristas. Mas o grande problema não envolve os seres humanos, mas sim um segredo muito do medonho que a mãe tem guardado. Cara, eu achei muito interessante porque, assim, é uma produção alemã, temos ali alguns atores conhecidos, temos lá, um dos terroristas é um dos irmãos lá do Prison Break, e é interessante porque tu tem essa mescla de alguns atores um pouco mais conhecidos, um pouco mais famosos, com essa galera alemã e coisa e tal. Há um desnível, fato. Eu vou começar pelos pontos que eu achei que poderiam ter melhorado. Há um desnível em alguns pontos de atuação. O CGI do filme é 100% desnecessário. As cenas externas do avião são risíveis, o que é um problema. Mas, sim, e o ponto assim, que eu acho que é unânime, o filme não precisava de 2 horas. É fato isso, é fato. Dava para enxugar pelo menos 20 minutos tranquilo. Tirando esses pontos, temos uma grata surpresa. O filme é muito interessante, ele reserva, depois ali dos seus 22 minutos iniciais, surpresa atrás de surpresa, né? Tipo, temos a revelação do segredo da mãe do Elias, a Nadia, e como esse segredo que ela carrega vai afetar a vida de todos que estão dentro daquele avião. Há uma brevíssima similaridade que a gente tem lá com o Train to Busan, que ficou traduzido como Invasão Zumbi. Guardadas as devidas proporções, o filme sul-coreano ele é estupidamente mais frenético. Ele é muito mais intenso, ele tem muito mais momentos de desespero coletivo, né? Tu acha que a todo momento ele vai acabar porque tem alguma coisa muito inacreditável acontecendo e é desesperador. E aqui, digamos que a montagem do filme te permite antecipar algumas coisas com gratas surpresas. Tipo, tu fica se perguntando, mas como que isso aconteceu? E quando o filme te explica, ele foge um pouco do que seria uma zona de conforto, a zona do comum. Então ele tem algumas gratas surpresas. Gosto muito do desenvolvimento do segundo ato, que normalmente em filmes pseudo-terror, eu não consigo catalogar ele como filme de terror, mas sim um bom suspense com elementos de terror. Normalmente o segundo ato ele é o mais complicado, porque tu tem uma boa introdução, o segundo ato é arrastado e o ato final. E aqui o segundo ato, o ato de desenvolvimento da história, é o mais interessante. Porque a gente tem elementos de flashback para contar o que é o segredo da mãe do Elias, a Nadia, como que isso se desenvolve e toda a força que ela tem de tentar lidar com esse segredo dela e superar os problemas que ela tem que enfrentar por conta desse segredo. Como eu disse, o nível de atuação aqui ele é muito irregular, mas é fato, cara. O menino que interpreta o Elias, ele tem uma evolução muito boa. No final do filme ele já tá te convencendo e tem uma cena específica envolvendo ele e a mãe que é muito tocante. Então não precisa de fala ali para entender o que está acontecendo.
e sentir todo o drama que envolve aquela cena e tudo que foi desenvolvido antes. Então é uma cena que corrobora com o grande problema que envolve a Nádia, o seu segredo, e como que o Elias lida com tudo isso. Fica também uma boa ressalva para o grupo de terroristas, porque não é um grupo de terroristas comum, digamos assim. Tu tem ali um deles que tem um certo nível de humanidade, por assim dizer, que ele tem um mínimo de preocupação com os, aspas, reféns, ao passo que tu tem um que é completamente psicótico, ele é um psicopata clássico, perturbado, extremo, diria até quase galhofa o nível dele de interpretação, mas que é corroborado pelas atitudes dele e o modus operandi dele. Então ele traz um nível de terror interessante, de psicose extrema, assim. Gosto do desenvolvimento de alguns outros personagens, mas voltando ao ponto de duração do filme, acho que poderiam ser melhor trabalhados em curtíssimos flashbacks ou alguns momentos de pequenas falas. Tu teria dado um background para que não precisássemos de 2 horas de filme. Eu acho que teria sido um filme um pouco mais ágil. Gosto muito do final do filme. Eu acho que é um final corajoso. Por um breve momento eu pensei que seria o final perfeito, porque eu, como adorador de filmes de terror e horror principalmente, eu espero o pior final possível. Tava quase ali, tipo, por um momento eu falei, cara, não acredito que eles vão fazer isso. Mas eu achei um final bem convincente, eu gostei, assim, de como que ele é conduzido. O roteiro tem uma ou outra decisão tanto quanto duvidosa, que eu fiquei me perguntando assim, cara, não tem sentido ir por esse caminho, mas eu acho que se a gente desligar um pouco o senso crítico, tu vê ali um filme que, cara, pavimenta um caminho interessante para novas apostas da Netflix. Não é um filme original Netflix, ela adquiriu os direitos, mas eu acho que pode ser ali, tipo, cara, o que os alemães estão fazendo? A gente pode vislumbrar um mercado ali, porque é um filme que ele tem um apelo comercial interessante, ele não apela demais para uma violência gráfica, o que também é válido para esse tipo de filme. Então, ele é um filme muito, digamos, com um apelo popular. Eu acho que é isso que fez ele ser, aspas aqui, esse sucesso do final de semana. Porque fato é que nós não tivemos grandes estreias. Tu teve lá o He-Man, mas uma galera odiou, porque o primeiro episódio ele já dá um direcionamento do que vai ser o He-Man, e eu não assisti o restante dos episódios, mas eu vi que tem uma galera reclamando que se tornou um desenho de lacração, porque o He-Man fica em segundo plano, e qual é o nome daquela menina lá, a filha do mentor lá? A Tila. O foco vai ser a Tila, então a galera já torceu o nariz, aí outras estreias não foram assim tão bem assistidas ou não eram aguardadas, então esse filme acabou chamando a atenção da galera que já estava ali com a Rua do Medo engrenada, então ele entra na lista de sugestões da Netflix. E é uma grata surpresa. Grata surpresa, nota 7.5. Vale a pena, não se assuste com as 2 horas. Há um pouco de gordura, há um pouco de encheção de linguiça, mas eu acho que ali depois dos 22 minutos compensa, cara. Não pule para os 22 minutos, tu precisa da contextualização que acontece antes, beleza? Mas assim, a partir dos 22 minutos é um filme que toma um ritmo um pouco mais interessante e desenvolve ali um suspense barra terror de ação interessante. Ótima adição ao catálogo da Netflix. Prometo que na próxima semana, aqui no nosso Horror Gratuito, volto com o nosso cinema russo. Sim. Marcos, do que tu tá falando, seu doido? Que maluquice é essa de cinema russo? Volta aqui na nossa playlist, que vai ter lá. Eu indiquei um diretor russo, muito do doido, o cara é extremo, o cara é maluco, o cara é perturbado, o cara é proibido em diversos países. Então fica de calar, mas eu vou aliviar um pouco a tensão no próximo vídeo, porque eu entendo, nem todo mundo tem esse acesso a baixar arquivos torrent, não é, como é que eu vou dizer, acostumado com isso, então tem um pouco mais de dificuldade. Eu vou trazer aqui opções um pouco mais viáveis de filme, beleza? Então a gente se vê na próxima segunda-feira e fica aqui o convite, vá à nossa página lá do Crítica Gratuita,
hoje às 20, 30, 21 horas que a gente vai ter a nossa live especial, eu e o Anísio trocando ideias sobre as coisas do final de semana e serviços de streaming. Afinal de contas, o que vai valer a pena manter? Netflix aumentou o preço, o catálogo de não vale tanta pena, não tem mais nada de interessante na Disney, o que a gente vai fazer? Relaxa que a gente vai te dar aí um apanhado geral e uma dica do que vale a pena tu manter. Beleza? Então é isso, até a próxima semana. Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!